alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão, se for professor, possa preparar e, se for aluno, possa contribuir com a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para apresentar subsídios complementares. Por isso, nós não repetimos aqui o texto da revista. O irmão já acompanha o vídeo do comentarista, já leu a revista, já leu o livro de apoio. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à aula da Escola Bíblica Dominical. Por isso, nós colocamos textos de apoio e também os slides no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão poderá acompanhar o desenvolvimento do nosso raciocínio. Além da nossa aula, do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos, bem como videoaulas, slides e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos aos amados irmãos breves comentários em áudio, das leituras diárias da faixa etária dos adolescentes e dos adultos, para que os irmãos tenham um momento devocional e possam também agregar ainda mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede, em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E também, se quiser, participar pessoalmente, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no 4º andar do Templo Sede, no Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a antropologia teológica, a doutrina bíblica do homem. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós vamos começar o primeiro bloco do trimestre. Nós estamos na lição 2, tivemos uma lição introdutória, e agora nós vamos estudar o primeiro bloco do trimestre, que vai estudar sobre o corpo humano. O nosso trimestre é corpo, alma e espírito. Então nós vamos começar pelo corpo. E hoje estudando a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então o corpo humano é o nosso tema de hoje. O que é o corpo, como ele foi criado, quais são as suas atividades, as suas funções, qual o papel e como devemos ter respeito ao corpo. O corpo é a parte do homem que faz contato com o mundo físico. Portanto, ele é um instrumento pelo qual o homem interior faz bem ou mal. Então, o corpo, ele é chamado na Bíblia de homem exterior. Essa expressão
homem exterior. Nós encontramos em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O texto diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, aqui o apóstolo Paulo chama o homem, o corpo humano, de homem exterior. Por quê? Porque aquele homem que o saudoso pastor João Branco Vicente Júnior, grande ensinador que nós tivemos aqui na igreja sede do Ministério do Belém, pastor João Branco, professor exímio de escola dominical, dizia que era o homem do lado de fora. É o homem que nós vemos, é o homem que nós percebemos, é o homem do lado de fora. Este é o corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é, como vimos na aula passada, matéria. O corpo, ele é formado do pó da terra. Então nós podemos vê-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos senti-lo. Este é o homem exterior. É este homem que nós vemos todos os dias. Este homem que nós ouvimos, é este homem que nós carregamos, é este homem que nós pesamos, é este homem que nós cortamos, é este homem, o homem exterior. Este homem exterior é o corpo, que não é o homem só. Esse é o erro dos materialistas. Os materialistas, eles entendem que o ser humano é apenas este organismo físico, que nada há além dele. Mas isto não é verdade. Existe o homem interior. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem exterior se corrompe, mas o interior, existe o homem do lado de dentro, como dizia o saudoso pastor João Branco. Este homem interior, que é formado da alma e do espírito, ele se renova de dia em dia. Mas o homem exterior, ele se corrompe. E nós vamos ver daqui a pouco por que ele se corrompe. Aliás, iremos estudar mais sobre a corruptibilidade do corpo na próxima lição. Faremos menção disto, mas na próxima lição é que nos dedicaremos a isto. Então, o homem exterior é aquele que nós vemos, aquele que nós percebemos pelos nossos sentidos físicos, mas que não é o homem total. Tanto que Paulo fala no homem exterior e no homem interior. O próprio Deus fala a este respeito. Aquele seu diálogo com o profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o que Samuel olhou foi o corpo de Eliabe. Um corpo atlético, o corpo de um guerreiro. Eliabe era integrante do exército de Israel, além de tudo era o primogênito de Jessé, tinha uma posição social relevante, mas Samuel olhou apenas o exterior, o corpo de Eliabe. Não sabia o que estava lá dentro, não conhecia o homem interior. Então o corpo
é este homem exterior, é aquele homem que está diante dos nossos olhos. É o corpo. Mas o homem não é apenas corpo, mas ele também é corpo. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E a imagem e semelhança de Deus não tem a ver com o corpo, porque Deus não tem corpo. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Palavras de Jesus. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, enquanto Deus, também não tinha corpo. Deus não tem corpo. E nós insistimos nisso porque os mormons, por exemplo, dizem que Deus tem corpo, mas Deus não tem corpo. A imagem e semelhança de Deus não está relacionada com a corporeidade. Nós não somos imagem e semelhança de Deus por termos corpo. O corpo é algo que foi feito para o homem, por ser o homem uma criatura terrena, a coroa da criação terrena. Por isso, Deus fez o homem com corpo, porque o homem deveria ter contato com a terra, contato com o universo físico. O homem é o elo entre Deus e a natureza física, entre Deus e o universo físico. Deus é o elo, o homem é o elo. E por isso o homem tem que ter uma parte material e uma parte espiritual. Aliás, tem duas partes imateriais e uma parte material. Então, o corpo, ele faz com que o homem seja semelhante. Vocês já perceberam por que o homem é semelhante a Deus? Não é igual a Deus, como mentiu o diabo, dizendo ao primeiro casal que eles poderiam ser iguais a Deus. O homem nunca será igual a Deus. Primeiro, porque Deus é o Criador e ele é criatura. Mas, em segundo ponto, porque o homem tem corpo e Deus não. Deus não tem corpo. O homem tem corpo. E aí há uma diferença entre Deus e o homem. Jesus, enquanto Deus, não tem corpo. Mas ao se humanizar, ele recebeu um corpo. É o próprio Deus quem o diz, o próprio Jesus, que no momento em que ele deixa a glória de Deus, ele se aniquila a si mesmo, ele toma a forma de homem e então ele recebe um corpo. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Foi preparado um corpo para Jesus, corpo que seria oferecido por nós. Aí é a humanização de Jesus. Enquanto homem, ele tem corpo, corpo que existe para sempre, porque agora ele está em corpo glorificado. Após a ressurreição, ele manteve o seu corpo, e só que agora um corpo glorificado. É o que vemos escrito aqui no texto bíblico, que nos mostra que Jesus tem corpo. E esta corporeidade faz parte da sua humanização. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Então ele aí foi achado na forma de homem, por quê? Porque ele teve corpo. Lhe foi preparado um corpo para que ele se humanizasse e, inclusive, entregasse este corpo em sacrifício por nós.
Então, Jesus tem corpo porque é homem. Tem corpo e é homem. E tem corpo até hoje. Até hoje. Ressurreto, ele tinha corpo, embora um corpo glorificado. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vamos ler até o versículo 36 em diante. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus, ao ressuscitar, teve uma ressurreição corporal. Ele não deixou de ter corpo, porque ele se fez homem e agora ele vive como homem para sempre. E o homem tem corpo. Por isso que nós teremos corpos para sempre. No céu nós teremos corpo. Deus é espírito, mas o homem tem corpo. Verdade que nós teremos um corpo espiritual e não este corpo terreno que nós temos hoje, mas teremos corpo. Os anjos não têm corpos, são espíritos. Mas o homem tem corpo. Porque quis assim Deus fazê-lo. E este corpo, Jesus assumiu. Jesus também se fez homem, então também teve corpo. E este corpo existe até hoje agora, um corpo glorificado. E um ponto também importante com relação a Jesus. Nós não vamos explorar esse ponto hoje, mas Jesus, além de ter corpo, se humanizou, por isso lhe foi preparado um corpo. Este corpo não se corrompeu. Por isso Jesus ressuscita ao terceiro dia. Não houve a corrupção do seu corpo. E lá em Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Jesus não viu a corrupção do seu corpo. Seu corpo ressuscitou antes que ele se corrompesse. É diferente de Lázaro. Lázaro já estava no quarto dia. Como disse sua irmã Marta, já cheira mal. O corpo de Lázaro já estava se corrompendo. Jesus, daí por que ser o maior milagre de Jesus? Porque Jesus ressuscita um corpo corrompido já. Um corpo já apodrecido, que já se desfazia. Mas Jesus não viu a corrupção. Havia uma prova. E essa incorrupção do corpo físico de Jesus era uma demonstração da sua santidade. A demonstração da sua santidade. É por isso que a Igreja Romana considera que quando alguém morre, existem algumas pessoas que eles veneram como santos, cujos corpos são incorruptos. E eles entendem, e tem base bíblica, não base bíblica para dizer que eles são santos, no sentido que eles entendem, mas ao dizer que a incorrupção está ligada à santidade, eles estão baseados aqui em Jesus, né? Mas Jesus é o único cujo corpo não se corrompeu e já se glorificou. Essa é a prova de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Santo, está na prova na glorificação. E nós teremos a confirmação da santidade dos servos do Senhor no dia do arrebatamento da igreja, quando então os que morreram em Cristo ressuscitarão
em corpos gloriosos. É aí, na glorificação, que nós temos a confirmação da santidade das pessoas, e não apenas na incorrupção do corpo físico. Mas o que nós queremos mostrar aqui é que o ser humano tem corpo, o homem tem corpo, mas Deus não tem corpo. Jesus se humanizou e por isso tem corpo. Teve corpo e tem ainda corpo até hoje. Mas o homem é corpo e neste ponto ele se distingue de Deus. Mas o fato de os homens terem sido feitos com corpo e Deus não tem corpo, não nos pode levar a entender o grande erro que nós vemos na doutrina de Platão, ou na doutrina hindu, ou na doutrina budista, que é considerar o corpo um mal. Ora, se Deus é espírito e o homem foi feito corpo, o corpo é mal. Porque Deus é bom e, portanto, se Deus não tem corpo, o corpo é um mal. A matéria é um mal. E esta ideia é uma ideia que estava no hinduísmo. Do hinduísmo passou para o budismo, porque o budismo tem sua origem no hinduísmo, e que também se impregnou na Grécia, né? Seja nos chamados mistérios de Elísios, que eram uma espécie de seitas gnósticas, né? Seitas de iniciáticas, seitas secretas que existiam entre os gregos, dos quais participaram alguns nomes da filosofia, como Pitágoras, e o próprio Platão se deixou influenciar por essas ideias, segundo as quais a matéria é um mal. A matéria é má em si. Platão defendia que o homem deveria se voltar para o mundo das ideias, se voltar para as coisas espirituais, se desprender da matéria, porque a matéria ela aprisiona a alma. E aqui nós temos a ideia de que o corpo, de que a matéria é a prisão da alma. Houve até quem defendesse a ideia de que o Deus que criou a matéria, que eles chamam de demiurgo, é um Deus mau, intrinsecamente mau, porque a matéria é má. E as pessoas deveriam se voltar para as coisas do espírito, para se desprender do mal. A evolução espiritual, ela viria pelo desprendimento da matéria. É por isso que nós temos o yoga, por exemplo, entre os hindus. A meditação, porque essas pessoas, que existe também no budismo, porque essas pessoas entendem que a partir do momento que você se dedica a uma meditação, que você se desprende do físico, você evolui espiritualmente, porque a matéria é má. Esta ideia está impregnada entre os crentes. Muitas pessoas acham que o valor do jejum está em você enfraquecer o corpo. Porque a partir do momento que você enfraquece o corpo por ele não ser alimentado, você se aproxima de Deus. Como se o corpo fosse um impedimento para que nós não chegássemos a Deus. Quando não é nada disso. Veja que Jesus se fez homem para nos salvar, para oferecer o seu corpo por nós. Então, o corpo não é mau. Não. Deus não tem corpo. Só o homem tem corpo. Mas o homem não é menor que o anjo porque tem corpo.
Nem o homem peca ou é mau porque tem corpo. Muito pelo contrário. Quando Deus fez Adão com corpo. Quando Deus fez Eva com corpo. E eles com corpo serviam a Deus. E tinham intimidade com Deus. E glorificavam a Deus. Até o dia em que pecaram. Se o corpo fosse mau, eles já seriam maus desde o início. Mas eles não foram maus desde o início. Mas tinham corpo desde o início. Então o corpo não é um mal. Pelo contrário. A Bíblia diz em Gênesis 2:7: formou Deus o homem do pó da terra. Foi Deus quem fez o corpo do homem. Foi Deus quem fez o corpo do homem. E a Bíblia diz o quê? Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Entre estas coisas, o corpo do homem. Formou Deus o homem do pó da terra. Deus fez o homem com corpo. E tudo que Deus fez foi muito bom. Então o corpo é bom. O corpo é bom. Então não é verdade que o corpo seja mau, que o que é material é mau, e que eu devo jejuar para diminuir o corpo e assim me aproximar mais de Deus. Não, eu devo jejuar em reforço à oração para mortificar os meus membros, para fazer com que a minha alma, ela use o corpo para a glória de Deus. Para que o meu espírito domine o corpo e eu possa, por meio do corpo, fazer a vontade de Deus, expressar o poder de Deus. Bem diferente do que muitos pensam. Tanto assim é que, quando as Escrituras falam do dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, que até hoje é observado pelos judeus, né, o 10º dia do mês 7º, o dia do perdão, é um dia obrigatório de jejum para todos os judeus. E a Bíblia diz que neste jejum você está afligindo a alma, não é o corpo. Você está afligindo a alma. Levítico capítulo 23, versículo 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então o jejum que eles observam é o jejum para o quê? Para afligir a alma. Para colocar a alma em submissão a Deus, em atitude de pedido de perdão, de arrependimento, de reconhecimento da necessidade do perdão divino. E para isso as pessoas não se alimentam. Para que corpo, alma e espírito estejam diante de Deus. Então, o jejum não é para eliminar o corpo ou enfraquecer o corpo para chegar mais próximo a Deus, porque o corpo é um impedimento a se apresentar diante de Deus. Não, não tem sentido isso. Né? O jejum é uma atitude de submissão a Deus, inclusive abrindo mão da alimentação do corpo. É uma renúncia de todo o nosso ser para adorar a Deus.
Então, aqui está um grande elemento para nós não nos enganarmos. O corpo foi criado por Deus, faz parte do homem, distingue o homem de Deus, mas o corpo não é um mal. O corpo é um bem, porque foi criado por Deus. Sendo matéria, o corpo é passageiro. Sendo matéria, o corpo está ligado ao universo físico. E na lei física, na lei da natureza, nada é feito para durar, nada é permanente. Esta terra foi criada para ser passageira. Haverá novos céus e nova terra. E, além do mais, com o pecado, esta terra foi amaldiçoada. Então, o corpo não foi feito para perdurar. Antes do pecado, o corpo se renovava todos os dias. O corpo se renovava todos os dias. Nós lemos aqui a passagem que Paulo diz que o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia. Antes do pecado, o homem exterior também se renovava de dia em dia. Como? Mediante o fruto da árvore da vida. Quando o homem pecou, Deus não permitiu que o homem tivesse mais acesso à árvore da vida. Leiamos lá o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus disse isso? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, o acesso à árvore da vida permitia que o corpo do homem se renovasse de dia em dia. Não havia corrupção, por isso que ela era a árvore da vida. Ela permitia que o homem continuasse a existir indefinidamente. O corpo se renovava com a árvore da vida. A árvore da vida fazia, o fruto, né, da árvore da vida fazia o que os homens procuram desesperadamente desde que pecaram. Quem não quer viver para sempre? Quem não quer ter uma vida eterna, terrena? Muitas pessoas. Hoje nós sabemos de milionários, de pessoas que querem ser congeladas, né? Ser colocadas ali, uma espécie de terapia, de tratamento, de congelar os seus corpos para que eles se mantenham em condições de serem reanimados quando se descobrir alguma substância, alguma coisa que lhes permita viver para sempre. Na Idade Média, nós tínhamos aqueles chamados alquimistas, né? Que eram umas pessoas assim que mexiam com a substância, uma espécie de uma mistura de químicos com físicos, com biólogos e com mágicos, né? Que procuravam o elixir da longa vida, né? Uma substância que permitiria fazer com que as pessoas não envelhecessem, não morressem, vivessem muito, não é? Ou a pedra filosofal, ou a fonte da juventude, né? Todas estas, eles procuravam criar substâncias ou métodos que permitissem ao homem não envelhecer.
Isso tudo é o objetivo do homem. Por quê? Porque a morte, o envelhecimento, a corrupção não estava no plano divino. O corpo físico, por ser físico, ele estava sujeito às leis da física, à passagem do tempo, ao envelhecimento, mas como o homem não foi feito para envelhecer nem para se corromper, Deus então lhe dava acesso ao fruto da árvore da vida. E ele se renovava de dia em dia. Mas com o pecado, isto acabou. Nós vamos estudar as consequências do pecado sobre o corpo na próxima aula. Mas o homem exterior se corrompe, diz Paulo, por causa do pecado. Um dos juízos que Deus deu ao homem foi justamente a corruptibilidade do corpo. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra todos os dias por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui veio o juízo da morte física, o juízo da corrupção. Quando a gente fala em corrupção, hoje em dia, nós pensamos em propina, né, em dinheiro, em desvio de verba, né, ainda mais vivendo no país que nós vivemos. Mas a ideia de corrupção é o contrário de geração. Geração é o surgimento, é o nascimento, é o aparecimento de coisas, de seres. Corrupção é a degeneração. Veja, o contrário de geração é a degeneração. Corrupção é o desaparecimento. Corrupção é a morte, a extinção de um ser. O corpo humano, ele passou a ser corruptível. Ele já era corruptível, mas ele passou a se corromper. Por quê? Porque não havia mais o antídoto à corrupção, que era o fruto da árvore da vida. Então, a partir daquele momento, Deus disse, a partir do pecado, Deus disse, tu és pó, e ao pó tornarás. Então, havia a corrupção. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o corpo humano, ele é corruptível. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E o versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É por isso que o salmista, no Salmo 8, ele afirma no versículo 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele. O homem é mortal, ou seja, está sujeito à morte, está sujeito à separação entre o corpo e o homem interior, que é a alma e o espírito. O pó da terra volta a ser pó da terra. Esta é a corruptibilidade. O corpo humano, ele é corruptível. Ele se renovava de dia em dia até o pecado.
Depois do pecado, quando Deus impediu o caminho, guardou, né, o caminho da árvore da vida, impediu de ter acesso à árvore da vida, ele passou a se corromper, porque é pó da terra. E, portanto, ele vai se corromper. Então, ele é corruptível por causa do pecado, não porque ele é um mal em si. Ele não é um mal em si por ser corpo, por ser matéria. E ele haverá de ser glorificado, passando a ser um corpo espiritual, como nós vamos ver na próxima aula. Então, o corpo, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no item, na segunda edição, no capítulo 5, no item 5, ela assim estabelece. Capítulo 5, item 5. Capítulo 5, item 5, na página 86. O que é o corpo? É a parte física que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal, porque toda a carne é como erva. 1 de Pedro 1 e 24. Mas a nossa declaração de fé diz: o corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15 e 42. Então, o corpo, ele é o invólucro do espírito e da alma. É onde ficam o espírito e a alma. Mas não é um mal em si. É algo importante, tanto que Deus vai ressuscitar o corpo. Deus salva o homem por inteiro, inclusive com o corpo, embora o corpo será glorificado. Mas, como veremos adiante, ao longo do trimestre, também a alma será modificada na glorificação, mas o corpo, ele será glorificado. Se o corpo fosse um mal, quando o homem ressuscitasse, ele ressuscitaria sem corpo. Mas Deus salvou o homem por inteiro. Devemos aqui manter o nosso corpo irrepreensível para que ele também alcance a glorificação. O corpo do homem é o pó da terra. Lá no livro Teologia Sistemática Pentecostal, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quem falou sobre a doutrina do homem foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, que, inclusive, é um dos comentaristas das nossas lições bíblicas. E ele afirma o seguinte, lá na página 261 do livro Teologia Sistemática Pentecostal. Os elementos químicos ou substâncias encontradas no corpo humano são todas encontradas no barro ou na argila. Dos 106 elementos químicos existentes na natureza e conhecidos pelos cientistas, 26 são encontrados no corpo humano. Assim, por um processo sobrenatural, Deus extraiu do barro os elementos químicos que formam o corpo humano, os combinou de forma especial e formou o homem do pó da terra. É por isso que é um pouco complicado a gente falar, a gente às vezes fala por uma questão didática, mas o pastor Elinaldo faz questão de dizer, olha, ele não fez um boneco, ele não pegou simplesmente o barro e juntou e deu forma ao barro, porque a formação química do homem não se confunde com a do barro. Todos os elementos químicos do barro estão no homem, mas não nas mesmas proporções. Então, ele não apenas pegou um barro e fez um boneco. Na verdade, quando ele formou, ele pegou os elementos químicos que existem do barro, na argila, e
combinou, como diz o pastor Elinaldo, de uma forma sobrenatural, inclusive com relação ao corpo. A gente pensa que Deus pegou um monte de argila, de barro, e só fez ali o boneco, e depois é que veio a parte sobrenatural, quando ele soprou no homem. Não. Já na formação material, nós temos um elemento sobrenatural. E é por isso que eu prefiro a redação do item 2 do Cremos, da primeira edição da Declaração de Fé. Hoje é o item 5 e houve modificação que eu espero que seja mudada, porque não foi feliz a mudança feita, embora tivessem dito que não iriam mudar, né, o que já é algo estranho, mas de qualquer maneira, no item 2 do Cremos, da primeira edição da Declaração de Fé, e se os irmãos quiserem fazer uma comparação entre os cremos, nós temos um artigo sobre os diversos cremos no site do portal Escola Dominical, lá na seção de estudos bíblicos, e os irmãos podem ver lá. No item 2 do Cremos da primeira edição, foi muito feliz ao dizer que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato. A redação atual do Cremos coloca um ato instantâneo, que é algo esquisito. Né? Mas aqui não, aqui se fala claramente um ato sobrenatural e imediato e não por um processo evolutivo, o que também sumiu do item atual, que aliás é o item 5, se não me engano, é o item 5 do atual Cremos, fala em ato instantâneo e desaparece a expressão não por um processo evolutivo, o que é muito esquisito. Mas, como diz o pastor Elinaldo Renovato de Lima, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, esta sobrenaturalidade já aparece no próprio corpo. Deus pega os elementos químicos do barro e da argila e, de forma sobrenatural e imediata, e não por um processo evolutivo, forma o homem, com todos aqueles elementos químicos, mas sem a mesma proporção que se encontra no barro na argila. Que elementos nós temos? O próprio pastor Elinaldo fala em 26 elementos. Nós colocamos aí, até existe um slide aí com uma proporção aí dos principais elementos, não todos os 26. São colocados ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dos 26 elementos. O oxigênio, 65%. O carbono, 18,5%. O hidrogênio, 9,5%. O nitrogênio, 3,2%. O cálcio, 1,5%. O fósforo, 1%. O potássio, 0,4%. O sódio, 0,2%. O cloro, 0,2%. O magnésio, 0,1%. O enxofre, 0,04%. Nós temos também o silício, o ouro, enfim, vários outros elementos que fazem parte do corpo humano. Do corpo humano. Então, o corpo humano é uma síntese da natureza terrena. Uma síntese do barro e da argila, reunida por Deus de forma sobrenatural e em proporções diferenciadas do que encontra na Terra. Para quê? Para mostrar que o homem é uma síntese da matéria. E por isso pode administrar toda a criação terrena. É algo bom.
é algo maravilhoso, é algo glorioso. A primeira edição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus também ela é muito feliz, né? Lá no capítulo 7, item 2, na página 78, ela dizia algo que a nova edição suprimiu e que é muito importante. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é o templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3, 16, 17, 1 Coríntios 6 e 19. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Aí essa parte final foi reproduzida na segunda edição. Então o corpo não é uma prisão da alma, você não liberta a alma quando você jejua, não, o corpo é o invólucro do corpo, da alma. E o corpo é tão importante que Deus o ressuscitará. E tanto é importante o corpo que qual é o papel do corpo? Se nós formos ver qual é o papel do ser humano, para que o ser humano foi criado? Nós lemos lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós temos aqui o que costuma ser chamado pelos estudiosos da Bíblia, é o chamado mandato cultural. Deus criou o homem para 5 tarefas na terra: frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da criação terrena e domínio sobre a criação terrena. Destes 5 propósitos, o corpo é fundamental e preponderante em 4 deles. Vamos ver os 4 propósitos em que o papel do corpo é preponderante, predominante. Sem o corpo, o homem não pode cumprir 4 dos 5 propósitos que Deus fez ao homem. Primeiro, multiplicação, é a reprodução. Deus fez o homem um animal de reprodução sexuada, ou seja, para que surja um novo ser humano, é preciso que haja a fecundação de um óvulo de uma mulher por um espermatozoide do homem. Então, o óvulo de uma mulher terá que ser fecundado pelo espermatozoide de um homem. Ainda que isso se faça em laboratório, na chamada inseminação artificial, não é possível que haja um novo homem sem que haja o encontro de 2 células sexuais, uma masculina e outra feminina. E essas células são células do corpo. A célula do homem sai do corpo do homem, mas saiu do corpo do homem e entrou no corpo da mulher. Ainda que seja numa proveta. Porque aí as células são tiradas dos corpos. Mas sem corpos não haveria a multiplicação. Então, não há como se multiplicar sem o corpo. Olha a importância do corpo. Segundo propósito, encher a terra. Ora, encher a terra quer dizer ocupar todos os espaços da terra. Foi isso que Nimrod e a comunidade que ele governava não quis fazer. Eles não quiseram sair ali da Mesopotâmia. E por isso Deus confundiu as línguas para que eles se espalhassem pela terra, para encher a terra. Ora, como eu vou encher a terra, ocupar a terra, sem que haja corpos?
que façam a ocupação. Não há como. Eu tenho que ter corpos, porque eu só vou ocupar algum lugar se o corpo estiver naquele lugar. A ocupação de espaço exige corpo, porque é o corpo que ocupa espaço. Sem o corpo não há ocupação. Então, esse propósito também não se realiza sem o corpo. Sujeição da criação terrena. Como eu vou sujeitar a criação terrena? Por meio do corpo. O homem, pela sua inteligência, pela sua criatividade, ele tem condição de fazer com que a natureza, os elementos da natureza, os animais, vegetais e os minerais, satisfaçam as suas necessidades. Mas para isso ele precisa do corpo. Como ele vai desviar um rio, como ele vai fazer um lago, como ele vai construir alguma coisa, se não for por meio do corpo? Mesmo as máquinas e os robôs de hoje exigem que alguém aperte o botão, que alguém aperte o aplicativo. Que alguém exteriorize o projeto, faça o programa. Então eu preciso do corpo também para sujeitar a criação terrena e para dominar as criaturas terrenas. Eu também preciso do corpo. Sem o corpo, eu não posso dominar as criações terrenas. Não posso fazer com que as criaturas terrenas estejam sob o meu comando, sob a minha autoridade. Então, 4 propósitos. O único propósito que independe do corpo de uma forma direta é a frutificação. Porque a frutificação tem a ver com dar o fruto. E aqui é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. São as qualidades daquele que tem derramado no seu coração o amor de Deus pelo Espírito Santo. E, portanto, agora, conforme a imagem de Cristo, glorifica a Deus. Tudo isso é imaterial. Tudo isso independe do corpo. Mas o bem que é feito, essas qualidades são demonstradas através do quê? Através do corpo. É através do corpo que eu pratico as boas obras. É através do corpo, porque eu creio em Deus, fui justificado, criei em Jesus Cristo, fui salvo, nasci de novo. Mas estas boas obras se manifestam através do corpo. Porque é através do corpo que eu faço bem ou mal. O que está escrito lá em Primeira aos Coríntios, capítulo 1 aos Coríntios, aliás, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É por meio do corpo que nós fazemos o bem ou o mal. Então, até o propósito da frutificação, embora o fruto seja produzido independentemente do corpo, é através do corpo que ele se manifesta.
Então vejam a importância do corpo. Não há como podermos ter o cumprimento do propósito de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, sem o corpo. Eu não posso abrir mão do corpo para fazer a vontade de Deus. Então não há sentido eu achar que o corpo é um mal, ou um impedimento ou obstáculo a se fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. É por meio do corpo que eu cumpro o propósito da frutificação. E é o corpo que me permite cumprir o propósito da multiplicação, o propósito do enchimento da terra, o propósito da sujeição da criação terrena e o propósito do domínio sobre as criaturas terrenas. Se este é o papel do corpo, se o corpo é tão importante que ele tem que ser ressuscitado para que o homem possa desfrutar da eternidade, e é interessante que mesmo os perdidos, para serem julgados, ressuscitarão. E seus corpos serão lançados no lago de fogo e enxofre. A importância do corpo é tanta que até para o tormento eterno ele se faz necessário. E é por isso que nós devemos ter respeito ao corpo. O ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele deve ser respeitado. A dignidade da pessoa humana, que é um princípio da nossa Constituição, a Constituição brasileira, diz que um dos seus princípios, diz que o Brasil, na convivência entre os brasileiros, deve prezar pela dignidade da pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela começa assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. A dignidade é inerente ao ser humano. O ser humano, por ser humano, eles têm que ser tratados com dignidade, com respeito. E esta dignidade, ela só se explica quando a Bíblia nos mostra que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É esta imagem e semelhança de Deus que dá dignidade a cada ser humano, a cada indivíduo. E cada indivíduo é corpo, alma e espírito. E é por isso que o corpo, assim como a alma e o espírito, mas o corpo, ele deve ser tratado com dignidade, com respeito, porque ele é o templo do Espírito Santo. Ele foi feito, foi criado para ser templo do Espírito Santo. É o corpo que nos permite cumprir 4 dos 5 propósitos divinos ao homem. E ele é o instrumento para o primeiro propósito, que é da frutificação. Então, o corpo merece respeito. E este respeito que o corpo merece é porque o corpo, ele é instrumento de justiça. Romanos 6 e 13. Romanos 6 e 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O corpo é instrumento de justiça, e Deus é justiça. Então o corpo foi feito para ser um instrumento da realização da vontade de Deus, que é a justiça. Porque Deus é justiça. Além do mais, o corpo é serviço de justiça para a santificação.
Romanos 6:19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o nosso corpo é um serviço de justiça para a santificação. Por isso que o nosso corpo merece respeito. Ele é instrumento de justiça e ele serve de justiça para a santificação. Então, o corpo ele é algo sagrado, é santo. Sim, Paulo diz que ele é o templo do Espírito Santo. Se ele é templo, ele é santo. O templo é o lugar do sagrado. Não é o lugar do profano. Profano, a palavra profano quer dizer aquilo que fica do lado de fora. Sagrado é aquilo que está do lado de dentro, ou seja, aquilo que está em contato com Deus, com a divindade. A palavra profano em grego, né? Era o lado de fora. Quando você entrava no templo, o templo é o lado de dentro, é o lar, é a habitação. É a habitação de Deus, é a morada de Deus. O nosso corpo é morada de Deus, então ele merece respeito. Ele é santo, ele é sagrado. Então, o nosso corpo ele deve ser instrumento de justiça para a santificação. Ele deve, aliás, instrumento de justiça e serviço de justiça para a santificação. Então, se o templo é santo, se o templo é sagrado, o templo, o corpo deve servir como oferta, como sacrifício a Deus. Nosso corpo, assim como Jesus ofereceu o seu corpo em sacrifício para nos salvar, conforme o desígnio de Deus, o nosso corpo agora deve servir para ser templo do Espírito Santo, para ser instrumento de justiça. Deve servir para servir como justiça para a santificação. Então, o nosso corpo não pode ser utilizado como instrumento do pecado. Paulo aqui disse: apresenteis os vossos, nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Então, o nosso corpo não pode servir para a prática do pecado. E, portanto, o nosso corpo não pode servir para a prostituição, para a imoralidade sexual. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então aqui a prostituição, que é a palavra porneia, é toda imoralidade sexual. Nosso corpo não pode servir para a prática de pecados sexuais. Eu não posso usar o meu corpo para o adultério. Se eu for casado, eu não posso ter relacionamento sexual com quem não é meu cônjuge. Eu não posso usar o meu corpo para fornicação. Quer dizer, se eu não sou casado, manter relações sexuais com alguém. Porque a prática sexual é só entre os cônjuges no casamento. Eu não posso usar o meu corpo para práticas sexuais ilícitas, como a masturbação, por exemplo, como a pornografia, por exemplo, como
a ativação da lascívia alheia. E aí nós vemos que Deus diz que o corpo do homem, após o pecado, deve ser coberto. Quando o primeiro casal pecou, ele viu que estava nu. Aí ele quis se cobrir. Adão não era um bom modista, um bom figurinista, né? Ele não tinha essa vocação profissional. Fez péssimas vestimentas. Mas a ideia de ter vestimenta estava correta. Tanto que Deus fez vestimentas para o homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o corpo é para ser vestido. Os órgãos menos honrosos devem ser cobertos. Não é assim que Paulo diz? Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 23. E os que vou ler o 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Por isso as genitálias devem ser cobertas, porque o corpo deve ser coberto. Não podemos usar o corpo como instrumento de ativação da lascívia alheia. Hoje as roupas fazem tudo menos o que elas foram criadas para fazer, que é cobrir a nudez. A Bíblia repreende aqueles que não cobrem a nudez. O corpo não deve instigar a lascívia, o desejo sexual dos outros. Isso é desrespeito ao corpo. O corpo deve ser instrumento de justiça para a santificação. O corpo não deve ser cultuado. Ele deve ser ofertado em culto a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que apresentar o nosso corpo em culto a Deus, em oferta a Deus, como Jesus ofereceu o seu corpo em sacrifício pelos nossos pecados. Agora nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício não para morrer, mas para cultuar a Deus, adorar a Deus. O corpo é feito como oferta à adoração a Deus. Então eu tenho que estar presente em corpo e em alma e em espírito no culto. Mas as pessoas nem vão mais às igrejas agora, ficam no culto online. Isso é apresentar o seu corpo? Não é. Mas há muitas pessoas que hoje, em vez de levarem o seu corpo em culto a Deus, eles cultuam o próprio corpo. Aí eu tenho que estar marombado. As pessoas estão cultuando o próprio corpo, cuidando do corpo, adorando o corpo, no fisiculturismo, adorando o corpo, se dedicando a arriscando as suas próprias vidas para modificarem o corpo em cirurgias estéticas, para parecerem mais formosos, para tornearem o corpo, colocando substâncias no corpo para serem mais apelativos no ponto de vista sexual.
fazendo coisas absurdas para terem um corpo magrinho, para ser apetecível pela sociedade. Tudo isso é o culto ao corpo. Mas o corpo ele tem que ser oferecido em culto a Deus. Eu não posso idolatrar o corpo porque eu estaria praticando idolatria. E isto é pecado. E o corpo não pode ser instrumento de pecado nem de iniquidade. Mas também tem aqueles que tatuam o corpo. E a tatuagem é uma prática idolátrica. É por isso que na lei de Moisés se proibia colocar marcas no corpo. Por quê? Porque a tatuagem sempre foi vinculada à idolatria. Não, irmão Carmelo, eu vou tatuar um versículo bíblico. Seu corpo não é para ser suporte de escrita de versículo bíblico. A palavra de Deus precisa estar escondida no seu coração, no homem interior, para que você não peque contra Deus. E a adoração a Deus não tem nenhuma expressão física. A adoração a Deus é sem representação visual. É por isso que nós não usamos imagens, sejam de escultura, sejam pintadas. Não, nós não adoramos objetos. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. Não é com tatuagem. Muito menos com piercings. Porque os piercings, eles têm origem lá no hinduísmo. São objetos que se consideram canais do corpo, para que canais para que os espíritos evoluídos tenham contato conosco. Aquela ideia do hindu de que o corpo é um mal e esses piercings têm a ver com você ter contato com espíritos evoluídos. Como a gente sabe que não existem espíritos evoluídos, na verdade você está aceitando que demônios venham perturbá-lo. Porque essa é a missão dos piercings. Essa é a filosofia dos piercings. É você colocar o corpo à disposição de espíritos. A metrosexualidade, né, que, como eu disse para vocês, aquele cuidado extremo com o corpo, com a beleza física, querendo se impor, se promover, adorando o próprio corpo e querendo que as pessoas adorem o seu próprio corpo. Todas estas práticas são desrespeito ao corpo. São desvirtuamentos do propósito de Deus para o corpo. E, por fim, nós temos a questão do cadáver. O corpo se corrompe e vai à morte. O cadáver é o corpo sem a alma e o espírito. É o corpo fisicamente morto. Ele também deve ser respeitado. Por isso que ele deve ser sepultado. Sepultamento é algo importante. Tão importante que Deus criou uma condição para que Jesus fosse sepultado. E ainda num sepulcro novo que nunca tinha sido usado e de uma pessoa rica. O sepultamento faz parte deste respeito ao corpo, porque sabemos que este corpo ressuscitará um dia, porque ele é tão importante que Deus vai ressuscitá-lo. Então devemos dar dignidade ao cadáver. Pode-se cremar, irmão Caramuru, um corpo? Não há nada na Bíblia que proíba a cremação, desde que você não utilize a cremação com a filosofia dos hindus. Porque, de novo,
A cremação tem origem lá na Índia. E eles queimam o corpo porque, dizem eles, ele é mau e não vale nada. Você pode cremar o corpo. Pode pedir para que seu corpo seja cremado. Desde que isto não signifique que você concorde que o corpo é mau. Desde que isso seja feito de tal maneira que se mantenha respeito ao corpo. Por isso, feliz é o catecismo da Igreja Romana, quando diz que é permitida a cremação desde que ela não esteja vinculada a uma descrença da importância do corpo, a uma descrença da ressurreição, e mais do que isso, desde que as cinzas sejam mantidas em respeito. Esse negócio de cremar o corpo, depois jogar o corpo num rio, num jardim, é você estar dizendo que o corpo humano é igual à natureza, que o ser humano é igual à natureza. E isto não é verdade. O corpo do homem foi feito de maneira sobrenatural e imediata, não por um processo evolutivo, de forma distinta da natureza. Então, mesmo as cinzas de um corpo cremado não podem ser tratadas como qualquer outro elemento da natureza. Este é o corpo. Mas como o pecado prejudicou este corpo? É o que veremos, querendo Deus, na próxima aula. Amém.